É inquestionável o fato de que, através do processo da observação da partícula, a física quântica entra em relação com a consciência do observador. Isso é inquestionável. Embora ainda tenha físicos clássicos, que através de raciocínios clássicos insistem em negar a presença da consciência no processo da observação. Se é necessária a observação para que a partícula desfaça o seu estado de superposição e passe a existir na realidade cósmica, então também é necessária a presença de um observador, pois não existe observação sem observador. É a mesma coisa que não existe ovo sem uma galinha. E quando eu falo em observador, eu estou me referindo a uma consciência. O âmbito da consciência é um âmbito epistemologicamente transcendente, fenomenicamente metafísico, metacósmico. Nem a neurociência, nem a psiquiatria, nem a psicologia conseguem captar a consciência. Ela é transcendente. Porém, os físicos detestam coisas como transcendência, essência, metafísica, espiritualidade. Eles detestam isso. E eles fazem isso por puro preconceito intelectual, por puro dogmatismo científico. De tal modo que o tempo vai passando e os físicos não dão uma explicação definitiva para este assunto relacionado com a consciência. Não explicam como se dá a relação entre partícula e consciência no processo da observação, quando então ocorre o colapso da função de onda. A abordagem deste assunto, a relação entre a física quântica e a consciência, exige reflexões em nível de ontologia. Exige reflexões filosóficas. Uma área do conhecimento que, infelizmente, é quase nada a frequência dos físicos nesta área do conhecimento. A filosofia não é frequentada pelos físicos, infelizmente. E aí eles não conseguem refletir em profundidade. Eles apenas fazem raciocínios profundos, não reflexão. Veja, antes de ser observada, a partícula existe no seu estado de superposição, ou emaranhamento quântico. Ou seja, em várias épocas ao mesmo tempo e em vários lugares ao mesmo tempo. Uma realidade transcendente, imponderável, incomensurável, sem tempo, sem espaço, onde a partícula surge do nada, desaparece no nada, onde uma partícula pode se transformar em outra partícula e por aí afora. O emaranhamento quântico não é limitado por nada. Quem mora nesse lugar, no emaranhamento quântico, não é constrangido por nada. Enquanto o universo, a realidade material, é limitado pelo espaço e pelo tempo. E não parece que no universo exista algo comparável ao emaranhamento quântico. Então nós temos um âmbito aqui, que é o âmbito do estado de superposição da partícula antes de ela ser observada, que os físicos chamam de emaranhamento quântico. Este âmbito, por não ter tempo, não ter espaço, por ser imponderável, incomensurável,
não existe um local no universo conhecido capaz de existir. E se existir algo que seja parecido com o emaranhamento, esse algo não pode ser captado pelas leis da física. E então permanece não conhecido. Não há lugar para o emaranhamento quântico no universo conhecido. Mas será mesmo que no universo não exista nada parecido com o emaranhamento quântico? Será que no universo não existe nada semelhante ao estado de superposição da partícula? Será? Pense em você lá no passado, quando você era um adolescente ainda. Pense em você no futuro, quando você será uma pessoa idosa. Então, quando você faz isso, não se trata apenas de um pensamento seu. Pelo contrário, é você mesmo existindo, tanto no passado quanto no futuro. No emaranhamento quântico, as partículas também fazem isso. Pense você cantando uma furtiva lágrima, tão bem quanto Luciano Pavarotti. Onde não existem nem os limites impostos pelo tempo, nem os limites impostos pelo espaço, nem os limites impostos pelo princípio da causalidade. Numa realidade assim, sem limites, a existência se torna absoluta. Portanto, você se torna mesmo num cantor de ópera. Exatamente como fazem as partículas no emaranhamento quântico quando elas se transformam em outras partículas. Nas interações fortes, nas câmaras de bolhas, nos aceleradores de partículas, conforme a matriz de espalhamento, uma partícula decai dando origem a outra partícula diferente, ou a outras partículas diferentes. É o mesmo caso agora você se transformando em Luciano Pavarotti. Já está morto, mas você vê que o mistério é tão grande que assim mesmo você pode se transformar nele, através da sua consciência. Como se pode transformar num grande piloto de Fórmula 1 também, por exemplo. Nenhuma equação, nenhum instrumento da física é capaz de captar a consciência, pois ela é imponderável, incomensurável, transcendente, metafísica, exatamente como as partículas quando elas se encontram no estado de superposição no emaranhamento quântico antes de serem observadas. Georg Friedrich Hegel, filósofo alemão da primeira metade do século XIX, um dos maiores engenhos intelectuais da filosofia mundial, ele também acreditava exatamente nisso. Hegel vivia afirmando que o racional é real e o real é racional. Ou seja, realidade e pensamento é uma coisa só. Universo e pensamento é uma coisa só. Universo e consciência é uma coisa só. Quando Georg Hegel afirmava isso, ele estava se referindo à consciência. Afinal, depois de Platão, Hegel foi o maior filósofo do idealismo. Portanto, parece que no universo existe algo realmente semelhante ao emaranhamento quântico. E este algo é a consciência, pois nada há que as partículas possam fazer no emaranhamento quântico que você não pode fazer na sua consciência. Todas as coisas mal assombradas, epistemologicamente fantasmáticas, que a partícula faz
antes de ser observada no estado de superposição, você também pode fazer quando você existe no âmbito da sua consciência. Agora, uma pergunta. Será que essas coisas, o emaranhamento quântico e a consciência, será que essas coisas existem separados do universo? O emaranhamento quântico ali e a consciência aqui, separados, em duas dimensões diferentes. Será que é isso? Ou será que essas duas coisas, emaranhamento e consciência, existem uma dentro da outra? Ou a outra dentro da uma? E no caso de existir, é o emaranhamento quântico que existe dentro da consciência? Ou é a consciência que existe dentro do emaranhamento quântico? Este é o problema. O tempo passa e as relações entre consciência e física quântica permanecem ainda não explicadas pelos físicos. E todo o vídeo de hoje é uma análise sobre isso. Existe alguma evidência capaz de fundamentar cientificamente a postulação de que o emaranhamento quântico existe dentro da consciência? Quando eu falo em consciência, é a tua consciência, a minha consciência, a consciência de qualquer pessoa. Existe ou não existe? Se você fizesse esta pergunta para qualquer físico clássico, ou para um físico não clássico, não intelectualmente preconceituoso, não cientificamente dogmático, não epistemologicamente vesgo, não ontologicamente míope. Se você perguntasse isso para mim, por exemplo, se você perguntasse para um físico que fosse capaz de refletir, além de raciocinar, para um físico que pensasse também filosoficamente e não apenas racionalmente, o que você acha que ele responderia? O que você acha que eu te responderia? Então, por que você não aproveita a oportunidade agora e faça essa pergunta para mim? Ou seja, se é possível o emaranhamento quântico existir dentro da consciência das pessoas. Afinal, eu não sou um físico clássico, e além de físico, eu também sou filósofo, sem nenhuma arrogância intelectual. Bom, se você me perguntasse, eu responderia que sim, que realmente existem evidências científicas capazes de fundamentar a postulação de que o emaranhamento quântico pode e certamente existe dentro da consciência. As minhas evidências prediletas são duas. A equação da função de onda de Schrödinger e o colapso da função de onda através da observação da partícula. São duas evidências essas de que o emaranhamento existe dentro da consciência do observador. Eu já expliquei em outros vídeos aqui no YouTube que antes de ser observada, a partícula é apenas uma função de onda. Ou seja, é apenas uma equação. Pois é isso que a função de onda de Schrödinger é, uma equação, que é a equação de Schrödinger. E nessa condição de ser uma equação, é que a partícula se encontra no seu estado de superposição antes dela ser observada. É preciso, por isso que eu tenho dito, infelizmente os físicos só raciocinam, eles não refletem. Se eles fizessem também reflexão, se tivesse uma abordagem filosófica, além de científica, eles perceberiam que
Aqui há um tchan muito interessante. Antes da partícula ser observada, ela é apenas uma equação, que é a função de onda de Schrödinger. Portanto, a partícula é um ente matemático. Eu já falei bastante nisso aqui no YouTube, em outros vídeos. E como tal, a partícula só existe numa consciência. Porque o lugar dos entes matemáticos é a consciência do matemático. Logo, a consciência contém o emaranhamento quântico. E deste modo, o emaranhamento quântico, sendo um ente matemático, existe dentro da consciência. A outra evidência predileta minha aparece durante o processo da observação. Quando a partícula é observada através do aparelho, ela entra em contato com a consciência. Então, a partícula é constrangida a se desfazer do seu estado de superposição para se materializar no tempo e no espaço. A consciência se impõe à partícula, pois ela obriga a partícula a se materializar. Isso significa superioridade ontológica. A consciência é superior ao emaranhamento quântico, pois quem cede aqui é o emaranhamento quântico, pois a partícula se materializa. Ela é constrangida pela consciência a se materializar. Então há uma autoridade ontológica da consciência na parada. Ora, em filosofia, desde sempre, se sabe que o superior pode conter o inferior. O relojoeiro contém o relógio, pois ele é o criador. Toda causa contém o efeito. Há mais realidade na causa do que no efeito. Isto é elementar entre os filósofos. E é esta questão que aparece aqui. É a mente do observador, o relojoeiro, que faz a partícula se materializar. O relógio. Então, assim como o relógio está dentro da mente do relojoeiro, também a partícula está dentro da mente do observador. Veja, o universo é estruturado materialmente com partículas, que são os férmions, que são o elétron, o próton, o nêutron, as partículas estáveis. Os tijolos com os quais a realidade material é feita são os férmions. Os férmions, então, né, prótons, nêutrons, formam os átomos, que formam as moléculas, que formam os corpos físicos, com os quais o universo é estruturado materialmente. Ora, no processo da observação, são precisamente essas partículas, os férmions, que são materializadas. Ou seja, a consciência tem o poder de materializar aquilo com o qual o universo é produzido. Na verdade, as partículas são a essência material dos universos, do universo, da realidade material. Portanto, deveria parecer inegável que, por causa disso, juntamente com os férmions, o universo é produzido por uma consciência. Não vamos discutir aqui agora a consciência de quem. Se os férmions, as partículas, é com as partículas que o universo é construído, e a consciência tem o poder de materializar as partículas, que é a infraestrutura do universo, então o universo foi criado por uma consciência. Não se discute aqui consciência de quem ou de coisa, que nós vamos voltar a este assunto. Só quero provocar a sua reflexão, não o seu raciocínio. O seu raciocínio não é suficiente para entender isso. Você tem que refletir. A reflexão alcança mais coisa do que o raciocínio. A partícula é a essência da realidade material.
pois ela é indivisível. Ao materializar a partícula, a consciência demonstra possuir o poder de materializar a própria realidade material, o próprio universo, como eu já disse. Mas, vamos voltar ao assunto. Que consciência é essa capaz de materializar o universo? Quem observa o universo para que ele possa entrar no colapso da função de onda, da sua onda, e assim ser materializado? Quem foi o observador do universo quando ele ainda não existia? Veja, quando os físicos estudam a origem, a natureza e a evolução do universo, quando eles constatam os processos, os fenômenos, as leis, os princípios, as energias, as vibrações, que fazem a tricotagem do átomo, que fazem a urdidura da molécula, que são coisas super organizadas, que são coisas super complexas. Quando os físicos constatam isso, eles constatam que o universo sempre tendeu para o surgimento de uma consciência. Havia uma intencionalidade no início, que engendrou um treco chamado universo, colocou leis e processos ali, para que o universo se evoluísse e fizesse emergir dele uma consciência. Os físicos constatam isso. Eles constatam que o modo como o universo evoluiu e o modo como o universo funciona, isso era impossível sem uma causa intencional. Isso teria sido impossível sem uma intencionalidade ontológica. Olha a reflexão filosófica na parada aqui. Uma espécie de consciência universal. O raciocínio não capta isso. Isso é captado somente por uma reflexão profunda. Uma causa intencional, essa causa intencional que criou e que sustenta o universo, que criou as leis físicas, os físicos chamam de princípio antrópico forte. Que um bocado de gente chama de Deus, inclusive o vosso servo intelectual que vos fala neste momento. Ele também acredita que o princípio antrópico forte é Deus. Então, aqui está a resposta para a pergunta que nós havíamos feito lá no início. Quem observou o universo para que ele pudesse existir? Resposta: foi o princípio antrópico forte. Porque ele é transcendente, assim como a consciência transcende o cérebro, a consciência universal também transcende o universo. O universo é como o cérebro da consciência universal. O universo é como o cérebro do princípio antrópico forte. Assim como o nosso cérebro exprime a consciência nossa. E assim, finalmente, parece que temos a resposta que os físicos ainda não deram para o assunto da relação entre física quântica e consciência, como eu havia colocado lá no início deste vídeo. Agora vem a parte boa. Os nossos desejos, os nossos projetos, antes de serem realizados, também eles existem num estado de superposição. Também eles existem num emaranhamento quântico. Ou seja, eles existem na nossa consciência, já prontos. Assim como é com a partícula. A partícula contém muitas histórias que são vividas ao mesmo tempo no estado de superposição. E se você acha que isso é misticismo, então deixa eu te falar uma coisa. Isto foi demonstrado pelo formalismo matemático do grande físico norte-americano Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física.
pois, através do formalismo matemático desenvolvido por ele, ele demonstra que as partículas vivem muitas histórias ao mesmo tempo. E cada história dessa, na nossa realidade, é um projeto pronto. Na nossa consciência, os nossos projetos já estão prontos. Isso é física quântica. Isso é Richard Feynman. Isso é emaranhamento quântico. Realizar um projeto é transferir do emaranhamento quântico para a realidade física onde nós vivemos. É transferir algo que já está pronto lá nesse treco aí do emaranhamento, e trazer para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Cada um de nós, através da nossa consciência, na qualidade de observador quântico, somos expressão pontual, cósmica, da consciência universal criadora. É como se existisse trilhões de pedacinhos de espelho espalhados numa grande superfície. Trilhões de pedacinhos de espelho. E como se existisse um objeto. E cada pedacinho desse espelho reflete uma parte do objeto. Então este objeto é refletido por trilhões de espelhos. Esses pedacinhos de espelho que refletem o objeto é a nossa consciência refletindo o princípio antrópico forte, refletindo Deus. Por isso que você leu na Bíblia, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E isso consiste, façamos o homem com a nossa consciência. Através da nossa consciência, nós somos representantes do princípio antrópico forte, nós somos representantes de Deus, em essência. Esse parece ser o papel fundamental da física quântica, que ainda não foi descoberto. O papel de revelar que a realidade primeira e última é a consciência ou o espírito. Este significado supremo e maior da física quântica ainda não foi compreendido pelos físicos. Eles estão todos enrolados aí, desenvolvendo modelos em computador, modelos de equações, teoria das cordas, e é excelente isso. É excelente porque o conhecimento está avançando. Só que isso não leva a uma síntese. Porque raciocínios não faz síntese ontológicas. Só a reflexão faz. Mas aí é preciso o âmbito da ontologia. Então, além de ser físico, é preciso também ser algo de filósofo, para descobrir que o papel maior da física quântica é revelar que a consciência é a realidade primeira e última, ou seja, o espírito. E então, assim nós temos que a física quântica é uma física da espiritualidade. Tenho dito.